Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Dá um sorriso para esse irmão que está aí do seu lado. Fala assim, que bom que nós estamos aqui. Aleluia. Como já foi falado, Deus está aqui, amém? Irmãos, eu quero transmitir uma palavra ao seu coração. Está no livro de Jó. Jó capítulo 42. Eu quero falar nessa noite com vocês sobre a experiência mais profunda de Jó. Jó capítulo 42, para você que está com a Bíblia, se encontrou Salmos, volta a Salmos, é o livro de Jó. Nós vamos ler o versículo 5 somente. Jó capítulo 42, versículo 5. Todos encontraram? Amém. Metade da igreja disse amém. Tem folhas ainda aí. Glória a Deus. Jó capítulo 42, versículo 5 diz assim a palavra de Deus: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Pai, obrigado pela sua palavra. Fala conosco por intermédio dela. Que o teu nome seja glorificado, exaltado. Me ajuda, Senhor, a transmitir o recado do Senhor ao coração dos meus irmãos. Que a mente, o coração dos seus filhos seja alerta, receptivos para receber a mensagem do Senhor nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém. Irmãos, essa declaração ou confissão de Jó, ela está no último capítulo do livro de Jó. Em outras traduções diz que essa declaração está assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Essa semana eu acabei de ler, estava lendo o livro de Jó, e encerrei a minha leitura no livro de Jó, e essa expressão ficou latente no meu coração. Eu observei depois que tudo que Jó passou, enfrentou, no final da sua vida, ele vai fazer essa declaração: Deus, eu te ouvi, eu te conhecia de ouvir falar. Eu te conhecia de ouvir. Mas agora os meus olhos podem te contemplar. Quando você observa a vida de Jó, eu creio que praticamente todos aqui conhecem pelo menos um pouquinho da história de Jó. Jó tem muitas características. Se você e eu olharmos para a vida de Jó, talvez Jó possui mais características do que nós. E características louváveis, características boas, características dignas de aplausos. Quando olhamos para a vida de Jó, percebemos que ele era um homem que amava o Senhor, era fiel a Deus, mas ele ainda não havia tido a experiência de estar com Deus face a face. E tudo aquilo que Jó enfrentou, Jó perdeu todos os seus bens. Os filhos e as filhas de Jó estavam numa casa, o vento soprou, derrubou sobre aquela casa, caiu sobre os seus filhos, e todos eles morrem num dia só. Fogo do céu vem
e consome todas as ovelhas, todos os bois que Jó tem. Consome os servos. Jó é conhecido por ser um homem de muitas posses, muita riqueza, ter muito dinheiro. E Satanás vai se apresentar diante de Deus e fazer uma proposta. Sabe por que Jó te teme? Sabe por que Jó te obedece? Sabe por que Jó te honra? Porque você cercou ele de bênçãos. Você cercou a Jó de bens. E por isso que ele obedece e honra, é íntegro dessa forma com o Senhor. Deixa eu tocar nele, Deus, para ver se ele não blasfema. Deus vai lá e permite que tudo aconteça com Jó. Mas quando a gente olha a vida de Jó, você percebe que as características nos chamam a atenção. Jó capítulo 1, versículo 1. Olha comigo, pode ser na televisão. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro. Olha a primeira característica, íntegro. Isso quer dizer inteiro. Jó era inteiro, era íntegro. A integridade fazia parte do currículo de Jó. Ele era reto, ou seja, ele andava nos caminhos de retidão. Jó não tinha balança enganosa com ele. Jó andava inteiramente no Senhor. Ele era temente a Deus, ou seja, ele observava os mandamentos de Deus e temia. Temente a Deus e se desviava do mal. Então só aqui a gente já pode tirar 4 características boas, louváveis da vida de Jó: íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Esse homem era um homem diferenciado. Esse homem certamente era um homem que vivia uma vida de exemplar. Todos que olhassem para a vida de Jó, está ali um servo de Deus. Jó era um profundo intercessor da sua família. Jó capítulo 1, versículo 5, olha comigo. Decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. No versículo 1 apresenta 4 características. Agora você percebe que Jó era um profundo intercessor da sua casa. Ele tinha medo que os filhos dele viessem a pecar. O que ele fazia? Ele intercedia, ele sacrificava, ele adorava ao Senhor, para que Deus viesse a perdoar os seus filhos. Ele era um intercessor da sua casa. Jó é um exemplo porque eles se tornaram então um intercessor da sua família. Jó capítulo 1, versículo 13, vai nos apresentar mais características de Jó. Sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Pode continuar. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. E de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Verso 16. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. 17. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os seus servos a fio de espada. Só eu escapei para te trazer a nova. 18. Também este falava, ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou em terra. O que ele faz? Irmãos, olha aqui o homem. Diante de tantas notícias, uma atrás da outra,
os bandos, os servos, os bois, os bens, aquilo que ele tinha de melhor, de maior tesouro, que eram os filhos, morrem. Eles então mostra para nós que é possível sim nós sermos adoradores em meio de aflição, adoradores em tempos de angústia. Jó vai rasgar o seu manto, rapar a cabeça, e ele vai se lançar na terra, e ele vai adorar o Senhor. Porque Jó, ele tinha um princípio com ele, que existia um Deus que cuidava, mesmo diante dos desastres da vida. Estou aqui para te dizer nessa noite, tem um Deus que cuida de você, mesmo no meio das tempestades. Tem um Deus que cuida de você, mesmo em tempos de aflição. Nada está dando certo, é uma notícia pior do que a outra. Tem vezes que nós estamos esperando alguém chegar para dar uma notícia melhor, mas essa notícia só vai piorando, as coisas só vão apertando. Mas eu quero te dizer, lance aos pés do Senhor e faça como Jó. Adore ao Senhor. Não adora por aquilo que Ele faz, nós adoramos por aquilo que Ele é. Ele é o Redentor da nossa alma, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Verso 21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor Deus, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Diante de tantas perdas, bendito seja o nome do Senhor. Tudo que eu possuía vinha de Deus, e se agora eu perdi, devolvo a Ele. Pois Jó sabia que tudo que ele tinha vinha de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E o 22 que me chama a atenção: em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Você que aprenda isso, irmãos. Eu preciso te ensinar, abrindo um parênteses aqui. Você que reclama de tudo e de todos, para com essa murmuração. A murmuração é uma adoração do inferno. Olha aqui para mim, aprenda isso. A murmuração é a adoração do inferno. Sai de casa, o pneu fura, glória a Deus. Tem gente que não se conforma das coisas dar errado. Está dando errado porque Deus tem um propósito maior nisso. Deus tem um propósito maior em cada situação. Eu saí de casa, a chuva me pegou no meio do caminho. Ah, mas também a hora ruim que a chuva veio. E começa a murmurar. Dá graças a Deus que está molhando a sua vida, está molhando a terra. O agricultor está agradecendo. Aquele que está lá no campo está louvando a Deus, porque a erva vai florescer. Aquilo que ele plantou vai chegar na sua mesa, e daqui uns dias você está comendo. Irmãos, quando eu olho para a vida de Jó, eu aprendo que ele tinha todas as chances para reclamar, mas ele não reclamou. Ele era um homem de postura. Quando a gente olha o currículo de Jó, nós vamos observar no capítulo 2, no versículo 8, algo interessantíssimo. Eu estou falando aqui ainda das características de Jó. Vocês estão aí? Olha o que diz Jó, capítulo 2, versículo 8. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Ele estava tomado de tumores, ele estava tomado de lepra, e ele pega um caco de telha e começa a se coçar, porque diante daquilo que ele havia perdido, nós acabamos de ler do versículo 13 ao 22, ele não murmurou. Aí Satanás volta até Deus e fala assim: mas toca na carne dele, vamos ver se ele não blasfema. Aí Deus falou assim: então pode ferir ele de tumor. Aí Satanás vem, autorizado por Deus, enche Jó de tumor. Sabe o que Jó faz? Ele pega o caco de telha e começa a se coçar. Olha o 9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha que conselho de uma mulher abençoada. Em outras palavras, como diz um conhecido nosso, Jó poderia ter respondido:
Fica quietinha para nós gostar de você. Irmãos, ela está mandando o seu esposo amaldiçoar a Deus e morrer. E as condições estavam favoráveis para que ele viesse a fazer isso. Mas olha o texto no verso 10. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto Jó não pecou com seus lábios. Fica firme, irmãos. Fica firme. Eu estou aqui para profetizar e liberar essa palavra sobre a sua vida. Fica firme. Jó mesmo vai declarar no capítulo 8 que o princípio das coisas são, na verdade, pequenas, mas o final é diferente. Talvez você está vivendo situações difíceis na sua vida. Talvez você está vivendo tempos de aflição, de tempestade, de enfermidade, de angústia, de dor, de necessidade, de fraqueza, de falta de dinheiro. Alguma situação está acontecendo com você e você olha e agora acabou. Não é o seu fim. Não é o seu fim. Sua história não acaba aqui. Se morreu hoje, a história acabou. Mas você ainda não morreu. Vai ter muita história aí para contar. Por isso que Jó também vai declarar no seu livro a seguinte expressão: há esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas brotará. Sabe o que Jó está fazendo? Eu fui cortado lá embaixo no toco. Há um tempo atrás eles cortaram a árvore da pracinha da prefeitura. E aí deu até uma repercussãozinha e tal. Irmãos, uma árvore muito frondosa, grande, bonita. Cortaram ela lá no toco. Eu falei: acabou com a árvore. Vai lá de novo. Passa lá na pracinha de novo. A árvore está grande de novo. Em pouco tempo começou a aparecer uns ramos, folhas verdes. Sabe o que é isso, irmão? Deus muitas das vezes permite nos podar, ou às vezes lá no toco, lá embaixo. Você fala assim: é o meu fim. Aí as águas vêm. As águas vão trazer vida para aquela árvore que foi cortada. Talvez você foi cortado lá no toco, está se sentindo sem vida, está se sentindo inútil, está se sentindo sem graça. Mas eu estou aqui para liberar essa palavra. Há esperança para você. Há esperança para você. Você pode dizer para alguém que está do seu lado: há esperança para você. Oh, aleluia. Quando a gente olha a vida de Jó, Jó capítulo 29, eu ainda estou falando das características de Jó, amém? Versículo de número 12. Olha as características de Jó aqui. Quem era Jó? Porque eu livrava os pobres. Ele declarando, olha só o que ele está dizendo: porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. Ele está falando assim: o pobre eu ajudava, e aquele que não tinha ninguém que socorrer, eu ia lá e estendia a mão para ele. Olha que homem. Verso 13. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Sabe o que Jó está falando? Eu alegrava o coração das viúvas que estavam enlutadas. Eu ia lá e fazia elas se alegrar. Olha o 14. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste, como manto e turbante era a minha equidade. 15. Eu me fazia de olhos para o cego e pés para o coxo. O que Jó está falando assim, ó? Eu era os olhos do cego. Sabe o que muitas vezes Jó fez? Ele pegava o cego pela mão e guiava ele. E muitas das vezes Jó pegava o coxo que não conseguia andar e colocava ele nas costas e carregava. Ele está dizendo: eu era os olhos do cego e os pés daquele coxo que não podia andar. Que homem, gente. Verso 16, já foi. Dos necessitados era pai, e até a causa dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes
lhe fazia eu cair a vítima. Sabe o que Jó está falando? Eu era ajudador daquele que ninguém ajudava. Eu abraçava a causa daquele que ninguém abraçava. Eu estendia a mão para aquele que ninguém estendia. Quando eu olho para esse currículo, irmãos, eu sinto envergonhado. Que cristão, que servo, que coisa preciosa, íntegro, intercessor da família, reto, temente a Deus, se desviava do mal, não pecou contra Deus na murmuração, não ouviu o conselho da sua mulher, era conhecido por ajudar os órfãos e as viúvas. Olha o versículo 21 de Jó capítulo 29. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam em silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam, as minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. 23. Esperavam como a chuva, abriam a boca como a chuva de primavera. Sorriam para eles quando não tinham confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. 25. Eu lhes escolhi o caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, com quem consolava os que pranteiam. Irmãos, Jó agora aqui está dizendo que as pessoas vinham até ele para pedir conselho. As pessoas vinham até Jó aconselhava as pessoas, e ele falava e as pessoas permaneciam caladas para ouvir aquilo que saía da boca dele. Pensa, que sabedoria tinha Jó, de acolher as pessoas, de mostrar o caminho de Deus para a vida das pessoas. Jó tem mais. Jó 31, verso 1. Olha o que Jó vai mostrar para mim e para você, irmãos. Fiz aliança com meus olhos. Como, pois, eu os fixaria em uma donzela? Sabe o que Jó está falando? Ele fala assim: eu jamais desviei o meu olhar para uma donzela. Jó era reto até no seu olhar. Jó não pecava nem no olhar, porque ele fez um voto com Deus e jamais olhou para uma mulher. Irmãos, esse homem chamado Jó, poderíamos aqui gastar mais tempo para falar das suas características, mas eu acho que aqui já tá bom para você entender quem era Jó. Jó era um homem abençoado, sim ou não? Jó era um homem temente, sim ou não? Jó era um homem exemplar, sim ou não? Se Jó estivesse aqui hoje, ele poderia ser o pastor de vocês, sim ou não? Se você fosse pai de uma moça, você colocaria Jó para casar com essa moça, sim ou não? Jó poderia assumir um lugar de gerência na sua empresa, sim ou não? Dentro dessas características, o homem, vou te falar, não me jogue pedra, mas dá um banho em muito crente. Eu fiquei constrangido olhando essas características aqui e fiquei pensando, oh Deus, está faltando muita coisa em nós. Um homem com um currículo desse, um homem com esse gabarito todo, tudo aquilo que nós estamos trazendo aqui, o versículo em que nós lemos, Jó 42, verso 5, Jó vai declarar que antes ele conhecia a Deus de ouvir. Com todo esse currículo, com toda esses pontos que nós citamos aqui sobre a vida de Jó, vamos observar que esse homem ainda era um homem que conhecia a Deus de ouvir. Isso me leva a refletir sobre o evangelho que nós vivemos. O que é ouvir falar? Talvez Jó, ele tinha um conhecimento intelectual de Deus,
Talvez Jó tinha uma tradição religiosa na sua vida e ali ele cumpria na risca. Talvez Jó andava nesses preceitos, nesses mandamentos, porque foi sua família que o ensinou. Mas ele ainda não conhecia Deus em sua essência. A palavra que eu quero trazer para o seu coração nessa noite: é possível ser íntegro, é possível ser reto, é possível ter caráter, é possível estar aqui, é possível fazer parte do hall de membros da Batista, é possível tomar Santa Ceia, ser batizado, ser consagrado, ser um líder na igreja, mas ainda assim não ter tido uma experiência real com Deus, no qual mudou a sua vida. Pastor, então como é possível? O exemplo de Jó. Ele está declarando que tudo aquilo que ele viveu, ele conhecia a Deus de ouvir. Talvez tudo aquilo que você vive como ritual, tudo aquilo que você vive aqui é como um compromisso religioso. Talvez tudo aquilo que você vive aqui é por mera tradição, que você sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas você pode estar aqui sem nunca ter nascido de novo. Quando eu meditei sobre isso, irmãos, veio uma profunda reflexão no meu coração. Você pode ter um bom testemunho, você pode ter um bom procedimento, você pode ser um homem de bom caráter que compra e paga, mas ainda assim fazer isso por religiosidade. Jó precisou passar tudo isso para ele ter uma experiência profunda e real com Deus. Talvez você está sentado, está segurando porque seus pais são crentes. Meus pais são crentes. Minha família tradicional são crentes. E afinal o que restou para mim é ser crente. Você pode estar aqui, irmãos, como Judas, andou com Jesus, beijou Jesus, viu tudo que Jesus fez, expulsou demônio, viu milagres e não era crente. É muito perigoso nós estarmos aqui, sermos criados num ambiente como esse. Eu falo para o André e para o Felipe, eu falo assim: meus filhos, por favor, não apoiem quem o papai é. Eu falo isso constantemente lá em casa, porque a minha experiência não faz nada na vida do André e do Felipe. Eles precisam ter a experiência deles. Eles precisam nascer de novo. Eles precisam ser salvos. E tem muitos pais, muitas famílias que falam assim: ah, fulano de tal é tão bom, Deus vai preparar um bom lugar. Irmãos, tem tanta gente boa que não conhece nada de Deus. Às vezes a gente olha para as pessoas e baseia a vida das pessoas no currículo que nós estamos vendo, principalmente na hora da morte. Ah, mas fulano de tal era tão bom. Ah, mas morreu porque era muito bom. Que coisa boa. Gente boa, irmãos, o inferno está cheio. Você ser gente boa, ter caráter, isso aí é coisa tradicional da vida. Jó está mostrando que ele era íntegro, temente a Deus, reto, se desviava do mal, mas lá no final da vida ele vai declarar: eu não conhecia Deus. Eu precisei ter uma experiência real com o Senhor. Você pode muito bem conhecer o Deus dos seus pais, seguir a tradição da sua família. Você pode estar aqui, mas nunca ter tido uma experiência real com o Senhor. Eu quero levar você a refletir nessa noite. Você pensa de você mesmo. Você teve essa experiência com Deus? Essa experiência real que mudou a sua vida? E quando Jó declara, ele diz assim: mas agora os meus olhos te veem. Ele está dizendo assim: agora eu tenho uma experiência real. Jó está dizendo assim, em Jó 42, verso 5: antes eu conhecia a Deus do que as pessoas falavam, mas agora eu estou face a face com Ele. Eu fiquei face a face. Isso aponta para uma experiência direta, uma experiência real, uma experiência profunda, onde Deus se revela a você, onde Ele te encontra. Irmãos, nós temos no Antigo Testamento, no Novo Testamento.
O Antigo Testamento é antes de Cristo e o Novo Testamento é depois de Cristo. Guarde isso no seu coração. Todo cristão tem o Antigo e o Velho. Tem que ter o antigo pastor e o novo pastor. Na verdade, o antigo Marcel e o novo Marcel. Porque a nossa vida se baseia em 2 pontos: antes de Cristo e depois de Cristo. A minha pergunta para você você já teve essa experiência real com Cristo? Ou você só gosta do ambiente? Você pode estar aqui sentado sem conhecer nada de Deus. Você pode estar aqui cultuando, cantando junto com os irmãos, sem nunca ter visto a glória de Deus. Sabe o que eu vejo? Eu gosto de ver a vida de Jacó, neto de crente, bisneto de crente, filho de crente, neto de crente. Irmãos, Jacó nunca tinha tido uma experiência real com Deus. Era trapaceiro, enganou o irmão, pegou o direito de primogenitura do irmão, enganou o pai. Mas um dia Jacó teve que ficar sós com Deus. Gênesis 32 vai dizer que ele foi traspassar o val de Jaboque, e ali o anjo do Senhor veio e se apresentou a ele, e ele lutou com o anjo a noite inteira. O que é isso? Naquela noite Jacó foi tocado na junta da sua articulação, e ali ele recebeu uma palavra: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Criado na igreja, criado nas doutrinas, mas precisou ter um encontro real com Deus. Você pode me ajudar a pregar e falar para esse irmão que está do seu lado: você precisa ter um encontro real com Deus. Pastor, mas eu gosto tanto de ouvir pregação, eu gosto tanto da igreja evangélica, eles oram bonito, eles fazem a obra social. Não te garante nada. Pastor, mas eu canto junto com todo mundo, eu fico emocionado quando canta. Não te garante nada. Sabe por que eu fico impactado? Porque até os religiosos da Bíblia precisaram ter um encontro com Jesus. Jó é o primeiro deles. Não, e outros mais. Quando a gente olha a vida de Nicodemos, um homem da alta classe de Israel, líder, fariseu, ele vai até Jesus e diz: mestre, bem sabemos que tu és vindo de Deus e que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus começa a bater um papo com ele. E naquela noite Jesus ministra: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Mas como é que eu vou nascer de novo se eu vou tornar para o ventre da minha mãe? Não, Nicodemos, não é disso que eu estou falando com você. Você precisa ser lavado na água e no Espírito. Nascer de novo é ter um encontro real com Cristo. Nicodemos precisou para ter esse dia, de madrugada, mas foi. E eu acho interessante, porque apesar de Nicodemos ser religioso, quando Jesus ele está crucificado, quem vai lá pegar o corpo de Jesus? José de Arimateia e Nicodemos. Ou seja, aquela noite foi suficiente para impactar o coração de Nicodemos. Irmãos, eu tive um dia na minha vida que eu falei assim: eu não quero mais pecado, eu não quero caminhar nas minhas forças mais, eu não quero esse mundão, eu quero Cristo, eu quero viver para Ele. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor das minhas emoções, e nós precisamos ter essa experiência. Como Paulo no caminho de Damasco, estudioso da cultura, aprendeu aos pés de Gamaliel, um homem dotado de todos os ensinamentos na religião judaica. Ele vai dizer isso no seu currículo:
quanto mais eu posso me gloriar, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel, circuncidado ao 8º dia, tudo isso eu considerei perda, porque um dia eu peguei cartas para ir açoitar, prender a igreja, mas ao meio-dia a luz brilhou nos meus olhos, e aquela luz foi tão forte nos meus olhos, que eu caí no chão, e aquela voz veio a mim e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele responde: quem és tu, Senhor, que estou perseguindo? O Senhor é aquele que você persegue. Aquele dia, irmãos, Paulo foi guiado até uma casa, ficou lá. Depois veio um homem, impôs as mãos sobre ele. Ele levantou dali para ser o maior apóstolo que pisou sobre essa terra. Você precisa ter esse momento ao meio-dia com Deus. Você precisa, no caminho de Damasco, ter esse encontro, para que aquele Saulo que está indo para um caminho, ele venha convergir, dar meia volta e pegar o caminho que Deus tem para você. Conversão, irmãos, não é emoção. Conversão não é ir vir no culto de batismo e molhar ali dentro da caixa d'água. Meu irmão, emoção não é você participar do culto e ficar com o coração palpitando de alegria. Conversão é quando você vê, aquilo lá é o pecado, eu sei que é pecado, mas eu amo a Cristo, então eu vou para Cristo. Minha carne quer o pecado, mas todos os dias eu luto contra ela, porque eu fui alcançado por Deus. Conversão é quando você olha para você mesmo e diz: eu estou condenado. Conversão é quando você olha para você mesmo: não tem capacidade em mim de me salvar, e você clama a Jesus, e Ele, com sua gota de misericórdia, toca sobre a sua vida, e ali você é alcançado. Pedro precisou ter esse encontro. Nicodemos precisou ter esse encontro. Paulo precisou ter esse encontro. E eu e você precisamos ter esse encontro. Eu não quero pregar para um bando de religioso que enche a igreja dia de domingo. Eu quero pregar para aqueles que realmente foram encontrados por Deus. Talvez você está vindo nesse lugar e ainda não foi encontrado, mas fale no íntimo da sua alma para Deus: Deus, eu estou indo, eu ainda não senti nada, eu ainda não fui tocado, eu ainda não senti nada, mas eu estou indo porque eu quero mais de Ti, eu quero a Tua presença. Muda a minha vida, transforma o meu coração. Aos poucos você vai ver a graça de Deus se manifestando. Sabe o que é isso que acontece na vida de Jó? Uma graça soberana manifesta de Deus no coração dele. Quem que se revela assim? Só Deus. Eu posso pegar todos os livros da Bíblia e mostrar a você o caminho do Evangelho, mas se a graça de Deus não tocar lá no íntimo do seu coração, você continua perverso. Eu tive esse encontro, e a minha oração é que você também possa ter esse encontro. Esse encontro que você vai ficar face a face com Deus. Esse encontro que vai mudar o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar. Jó, com esse currículo todo, vai declarar: eu conheci a Deus de ouvir, mas agora perdi tudo, não tenho mais nada. Jó vai questionar algumas coisas com Deus. E Jó capítulo 38, Deus vai palestrar com Jó. Jó, você está me questionando, Jó? Aonde você estava, onde eu pus o prumo na terra? Onde eu coloquei os fundamentos na terra? Onde você estava, onde que eu fundei todas as coisas? Sabe o que é isso, irmãos? Jó precisou passar em tudo que ele passou para sair de uma vida religiosa e ter um encontro real com Deus. A minha oração nessa noite é que você possa deixar a religiosidade de lado. Olha aqui, os filhos. O seu pai está aqui na igreja, não garante que você vai para o céu. Você precisa nascer de novo. Porque a minha família está aqui. Porque meus pais, meus avós, meus bisavós oram por mim. Isso não garante nada para você. Amém, André? Nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos ter uma experiência que vai mudar o nosso coração por inteiro.
Aleluia. Se você ainda não teve esse encontro, você vai clamar a Deus e falar assim: Deus, me dá essa experiência, pois eu quero nascer de novo. Eu quero ter uma experiência com o Senhor. Agora eu estou face a face com Deus. Você sabe quando a gente fica face a face com Deus? É quando a gente desmorona e não tem mais eu, não tem. Deus é o raio-x, vai lá, isso. No interior completo, você está face a face. Você pode ficar de pé no seu lugar? Jó 42, verso 12. No capítulo 42, Jó vai do versículo 1 ao versículo 5. Jó ele vai declarar da seguinte forma: eu sei que tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Aí depois, Jó, ele vai orar pelos seus amigos e Deus vai mudar a sorte dos amigos de Jó. E depois, lá no verso 10 em diante, Deus restaura a prosperidade de Jó. Sabe por que Deus restaurou a prosperidade de Jó? Porque agora Jó poderia falar a verdade, que teve um encontro face a face com Deus. Aí olha o verso 12. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que porque veio a ter 14 mil ovelhas. Então quer dizer que ele tinha 7 mil, 6 mil camelos, 1000 juntas de boi e 1000 jumentas. Aí o texto declara: também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Sabe o que Jó está declarando aqui? Deus está declarando que o primeiro estado de Jó não foi nada perto do segundo estado que Deus levou a Jó. A minha oração nessa noite é que você possa ter esse encontro real com Deus. Olha aqui para mim, religião não vai preencher você. Bons atos não vão preencher você. Ser um bom caráter não vai dizer nada a respeito entre você e Deus. Mas você um dia ficar face a face com Deus, sua vida vai ser mudada. Feche os seus olhos. Aleluia. Aleluia. Se você deseja ter esse encontro real